Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem aí, tirando dinheiro do mercado, tá? Como sempre, passando aí para trazer mais um indicador da semana aí. Esse indicador a gente também utiliza ele, tá pessoal? E é um indicador é essencial para todo operador de Forex aí. Para quem opera mercado de Forex, esse indicador é necessário ter na tela, que ele traz uma visão macro para a gente aí do que está acontecendo com as moedas. Então vamos lá, o indicador é esse aqui, tá? Força da moeda. Esse indicador vai estar no nosso grupo aí do Telegram, quem quiser entra no grupo, né? Tem esse e outros indicadores aí, outros materiais livres. Baixa por lá, tem vídeo no grupo mostrando como fazer a instalação no MetaTrader 5 para quem é iniciante ainda e não sabe fazer isso. Lá ela também tem vídeo explicando, tá pessoal? Então, esse indicador, força da moeda, né, ele já vem pronto aqui, né, os parâmetros, não precisa mexer em nada. Ele tem os principais pares de moeda, né? Não tem os exóticos, mas também ninguém opera exótico, que não tem essas volatilidades para gente que faz day trade, tá? E a parte comum a gente dá um permitir aqui para não acontecer daí, tá? Configuração não tem o que mexer, cores também não, e visualização em todos os tempos, beleza? Beleza, então a gente dá um ok, ele plota aí no nosso, na nossa tela, tá? Eu vou dar uma tela cheia aqui que fica melhor a visualização do indicador. Pessoal, como é que esse indicador funciona, né? Ele faz um rastreamento dos pares de moeda e vai listando aqui na sequência, tá? De 0 a 100% em relação à força. Perto de 100% a moeda está mais forte nesse dia, né? E quanto mais perto de zero, a moeda está mais fraca nesse dia. E o que é que isso ajuda a gente? Primeiro que a força da moeda ela é medida pela economia, né? Pelos dados econômicos de cada país. Então, ou do grupo de países que utiliza essa moeda. Então, se um dado dia, por exemplo, como a gente está mostrando aqui, isso aqui é os dados da sexta-feira, hoje é sábado, dia 29 de julho, né? São os dados da sexta-feira, mercado hoje, portanto, fechado. Então, o que acontece? O dólar estava batendo 64% de força, a barra é maior, né? Enquanto que, por exemplo, o CAD, o AUD, o CHF, né? Uma força aqui de 20%, a AUD 0% de força e o tamanho das barras. Então, o que acontece? Pela força da moeda, a gente já tem um direcionamento de qual par vai escolher. Por exemplo, aqui a gente está no GBP USD. O GBP está com 30% de força, né? 64%, mas isso, né, é um pouco relativo porque a gente precisa saber se é 30% mas está subindo ou se é 64% e continua subindo ou se ele está, né, no 64% e está caindo. Daqui a pouco eu mostro para vocês como a gente vai saber isso. Então, por exemplo, esses pares aqui perto de 40%, 50%, se a gente for operar em relação ao USD, não é tão interessante. Então, o que é interessante é a gente combinar os pares que estão nas extremidades superiores, mais fortes, com os que estão embaixo, né, que estão menos fracos, porque aí fica fácil da gente ter a direção, ter a tendência do mercado aí. E como é mercado Forex, né, é diferente de B3, dá para fazer swing trade tranquilamente e isso pode ficar aí, né, por vários dias subindo ou caindo em uma única direção sem reverter, tá? Diferente de B3. Então é extremamente importante esse indicador. Então o que acontece? Continuando a ideia do operacional. Então, por exemplo, aqui, ó, o USD está 64%. Se a gente pegar aqui o CAD, o SDCAD, o pau SDCAD seria um pouco interessante para a gente operar, porque enquanto esse está, né, bem forte, esse aqui está abaixo de 20%. E esses também, tá? Eu estou falando o CAD porque ele é bem operável junto com o SD. Né? O CHF também, né, o AUD também. O AUD o spread é um pouquinho mais caro, mas enfim. Deixa eu só tirar da tela cheia para a gente botar o pau SDCAD aqui, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, né? O SDK, deixa eu arrastar para cá. Pronto, o SDK, deixa eu dar a tela cheia de novo. Pronto, o SDK. Pessoal, o SDK aqui, ó, o USD tá, o dólar tá
né, na extremidade superior e o CAD está na extremidade inferior. Então, né, vocês podem já notar aqui pelo gráfico o movimento de alta, tá? O movimento de alta que o mercado fez aí, tanto na sexta-feira já meio que consolidado aqui, rompeu esse topo, mas não foi tão alto, depois, né, fez um movimento mais alto aqui. Só que com essa força aqui a gente não, né, não vai pensar nunca em, por exemplo, em vender o par, o USD CAD, né? A gente pensa em compra. E aí, ó, a gente vê que o mercado, né, subiu praticamente 2 dias seguidos aí. Então, né, você não vai pensar em reversão. E outra coisa importante que o indicador não está mostrando aqui porque o mercado está fechado é o que eu falei. Pessoal, quando o mercado, atente bem para essa informação, quando o mercado está aberto, aqui, ó, do lado vai ficar as setinhas piscando, ou verde ou vermelha. Por exemplo, se no SD aqui tiver a setinha vermelha piscando para baixo, o que é que está dizendo? Que apesar do SD estar forte no dia, né, ele está começando a fazer um movimento de queda, tá? Aqui do mesmo jeito, o CAD está em 20%, mas a gente precisa saber se é 20% subindo, né? 25%, 30%, 40%, ou se é caindo. Então, né, o mercado aberto, a gente vai ter a setinha aqui piscando. Então, por exemplo, se ele estiver subindo para 25, 30, 40, ganhando força, né, vai estar a setinha verde aqui piscando, sinalizando que a moeda está ganhando força. Aí, por exemplo, você está, né, comprado em USD CAD. E aí, né, a moeda forte, a outra fraca. E aí a seta começa dizendo aqui, ó, o USD está começando a perder força e o CAD, né, setinha verde piscando, indicando para cima. Quer que você começa a analisar no seu gráfico e de acordo com os outros indicadores, né, que a gente tem aí, que, né, pode ser um ponto de saída. Então, juntando com o do Ford, juntando com o indicador, a força do SATS, né, o Wave aí que a gente já botou no grupo. Então, você tem lá o Dow Forex marcando um ponto de resistência forte. A moeda indicando aqui queda, depois de uma alta forte aqui. A outra indicando força, indicando alta aqui. Você está num ponto de resistência que já foi testado várias vezes. Então, né, é um forte indício associado com a força lá do histograma, se o histograma está virando ou não. É um forte indicador, né, que é hora de você sair da posição, se estiver posicionado, né, ou então de entrar, né, para buscar uma possível reversão aí. Bacana, pessoal? Então esse é o indicador que eu estou trazendo para vocês, é um indicador que eu utilizo na minha tela, né? Conheço vários traders aí, todos eles que operam Forex têm esse indicador aqui ou indicadores similares. Bacana? Esse indicador vai estar aí no nosso grupo do Telegram. Entra lá, baixa o indicador, vê o que é que tem mais lá que seja do interesse de vocês e baixem também, tá? A gente vai ter bastante novidades aí no grupo do Telegram, né? Estou só aguardando o grupo ir crescendo, que é um grupo novo, né? Um grupo que a gente criou agora recentemente, mas vai ter bastante novidade. O pessoal que está no grupo lá vai segurando que, né, tem grandes projetos aí para a gente trabalhar junto aí, operar Forex e operar B3. Bacana, pessoal? Então, bom final de semana a todos aí, bom mês de agosto que já está chegando e vamos continuar estudando e vamos para frente, né? A hora de todos nós vencermos no mercado chega, uns mais rápido, outros mais lento, mas chega para todo mundo. É só persistir e não desistir. Abraço a todos, fiquem com Deus.